primeiro eu queria te agradecer, Japi, é uma grande alegria ter você conosco novamente, a convite da Mari e do Henrique, sempre. Essas aulas são sempre sensacionais. Eu queria lembrar que você, quem ainda não te conhece, que você é coordenador da mentoria de Retina e Vitro do Insight Institute, e quem ainda não assinou o seu programa de artigos online, os artigos são primorosamente selecionados, os artigos são sensacionais, eu não perco nenhuma, é sempre maravilhoso. Infelizmente, normalmente eu não estou online, mas eu sempre assisto seus artigos, todos adoro, e recomendo. Quem ainda não assinou, assine, que vale muito, muito a pena. Os artigos são ótimos. Obrigada mesmo, Japi, pela sua disponibilidade. A Mari vai te apresentar para a gente poder começar. Então... Boa noite a todos, especialmente ao Japi. Bom, mas ele é professor associado de oftalmologia pela PUC-Rio, é mestre em oftalmologia pela UFF, especialista em retina, mácula e vítreo pela Sociedade Brasileira e Americana, é coordenador, né, da mentoria de retina, mácula e vítreo do Insight, que vocês podem seguir o Instagram deles, tem assim, um cardápio enorme de cursos, o Japi está sempre dando a parte de retina. Então é um prazer enorme ter você com a gente de novo. Eu que agradeço, vocês são tão atenciosos, Jaxa, Luciana, Mariana, e todo mundo aí de Minas, sempre tão hospitaleiro e tão carinhoso comigo. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês e tentar compartilhar um pouco do que a gente estuda, e ensinando a gente aprende mais, né? Eu sempre falo isso. E o nome da aula já muda, né? Se vê que propositadamente o tema que foi colocado como divulgação das PAC e coroidopatias, eu tenho falado muito nisso, né? Isso vem mudando. E o próprio título da aula foi mudando com o tempo. Então, hoje em dia, o termo coroidopatia de sobrecarga venosa vem se sobrepondo ao nome PAC e coroidopatia. Isso tem uma explicação. O conceito de PAC e coroide é um conceito que foi enfraquecendo durante o tempo. A gente fala muito em PAC e coroide, caiu no gosto da gente, né? Mas como o Spade fala na aula dele, uma aula ótima que ele deu durante a pandemia, esse slide eu copiei dele, ele fala tão simples que PAC é espécie, coroide é coroide. Então não tem uma explicação, né? É um termo simples para doenças de complexidade alta. Então ele criticava um pouco o fato de o conceito ser muito simples e várias doenças terem meio que uma interseção e tendo fisiopatologias diferentes, mas tendo conceitos parecidos. E o conceito aprofundado é porque nas PAC coroidopatias ou coroidopatias de sobrecarga venosa, há um aumento da pigmentação do fundo de olho, né, uma diminuição do padrão tigroide ou tesselado, como se fala, e um fator muito importante que é a ausência de drusas. Você tem alterações de epitélio pigmentado, sejam com ou sem fluido, mas não tem drusas. Pode ter paquidrusas, que é uma coisa diferente das drusas normais. E os conceitos principais dessas PAC coroidopatias são a presença da hiperpermeabilidade da coroide, vista principalmente na endocianina, de preferência tendo, né, se possível, uma endocianina de wide field, a dilatação dos vasos na camada de Haller e a compressão da coriocapilar. O Spade, o grupo dele, e a Jamie Chang, que é fantástica também, nesse artigo belíssimo da Retina, mostrando nas endoceninas de Whitefield as anastomoses entre as veias vorticosas, mostrou que a gente tem várias anastomoses, tanto peridiscais quanto passando no meio da mácula. E que essas anastomoses se formam por conta do aumento da pressão hidrostática. Por exemplo, uma trombose seca cavernosa, uma hipertensão pulmonar idiopática. E são essas anastomoses que vão se formando. Por quê? As vorticosas, elas não se conectam aos capilares finais. São as tais zonas de watershed. São entre os capilares terminais das vorticosas. Quando elas começam a se comunicar e fazer anastomoses cada vez mais troncudas, né, mais calibrosas, isso são os paquivasos.
Então você tem o padrão peridiscal e pode ter o padrão macular. Vejam, aqui uma grande anastomose de um vaso se ligando um quadrante superior com um quadrante inferior. Isso foi falado nesse editorial da AI em 2021, exatamente sobre as zonas de watershed. Ele já hoje em dia, em olhos muito grandes, tipo olhos míopes, dentro das zonas de watershed você ainda tem as mini watersheds. Então o conceito vai ampliando cada vez mais. O espectro atual das paquicoretopatias, né, consiste ainda, porque já tem muita coisa nova, mas consiste ainda dessas 6 doenças. E eu vou falar sobre cada uma delas. Mas os achados comuns entre elas, e que devem ficar como fixados, né, no nosso conceito, é que as paquicoretopatias têm um aumento da espessura coroidiana, normalmente maior que 300 micra. Não existe um consenso exato, mas esse é o melhor consenso, porque tem gente que fala 200, 220, 250, a maioria fala 300 micra. A presença de paquivasos, geralmente maiores que 100 micra de diâmetro. O afinamento da coriocapilar, justamente pela presença desses paquivasos, comprimindo a coriocapilar. E a hiperpermeabilidade coroidiana vista na endoscenina verde. Exemplo que a gente pouco usa hoje em dia. Então, tem os subtipos diferentes e tomograficamente a gente consegue diferenciá-los melhor. O primeiro, o mais clássico, a mais famosa, é a serosa. É muito importante questionar sempre o uso de corticoides, porque o corticoide pode aumentar em 14 vezes a chance de desenvolver serose. A gente sabe que tem as formas aguda e crônica, né? A crônica que hoje em dia preocupa mais a gente. Todas elas passam por um descolamento seroso da retina neurosensorial e na fase crônica, principalmente, o sinal gravitacional ou da calha ou do escorrido, como se fala em vários lugares, né? São nomenclaturas diferentes para a mesma coisa, é um sinal muito importante de serose nos casos crônicos. Então aqui é um caso agudo, a gente vê um descolamento seroso, hoje mesmo no grupo lá de discussão de casos e tudo, alguém mandou um caso muito parecido, com vazamento até esse daqui, é um vazamento de fumaça de chaminé bem foveal, o caso que foi mandado era um vazamento nasal, que dá para fazer laser, se espera normalmente 3 meses, mas aqui a gente vê um descolamento sensorial, uma coroide de 526 micrômetros, o caso clássico de serose aguda. Já o caso das serosas crônicas, a gente tem também líquido sensorial, mas tem esses pontos hiperrefletivos na superfície, tanto interna quanto externa do descolamento seroso, logicamente a coroide espessada, e vejam, na autofluorescência ou na angiografia fluorescênica no final, né, já na fase final do angiograma, a gente vê esse sinal de descompensação, que é o sinal da calha gravitacional. A epitelipatia pacoroide está cada vez mais sendo deixada de lado, porque na verdade acha-se que ela é uma transição, ela é uma fase das outras pacoroidopatias. A epitelipatia pacoroide é somente um espessamento e irregularidade do epitélio pigmentado, não tem fluido, por definição, se tem fluido já não é PPE, tem paquidrusas, e o diagnóstico diferencial porque são pacientes mais jovens, como é na serosa também. Por isso que a gente, olhando um quadro como esse, olhando, pode achar que é uma drusa, pode achar que é um paciente com DMRI, mas não é. Veja um paquivaso, uma paquidrusa, coroide espessada, pensar em PPE. Já a neovasculopatia associada à paquicoroide, também, neovasos, normalmente tipo 1, pacientes mais jovens. Não tem drusas, sinal da dupla camada, como tem na polipoidal, responde bem ao anti-VEGF, e dá esse quadro aqui que a gente vê, e é difícil diferenciar, né? Quem olha isso aqui, pô, será que não pode ser uma serosa? Pode, mas não tem o sinal do escorrido, tem membrana com mais facilidade. A membrana na serosa acontece, mas num percentual menor de casos, em 10% dos casos. Já a neovasculopatia associada à paquicoroide parece ter uma descompensação mais rápida do EPR e formação de membrana. A polipoidal já foi chamada de neovaso tipo aneurismático, voltou a ser chamada de vasculopatia polipoidal, porque não se sabe se é pólipo ou aneurisma. Pólipo não é, mas aneurisma não se sabe ao certo.
É mais comum na região macular nos asiáticos ou peridiscal nos ocidentais como nós. Os quadros geralmente são de baixa equidade súbita, hemorrágicos ou exudativos. E tem aquelas características que a gente sempre fala, que todos vocês já sabem, do PED alto, múltiplo, com dupla camada, e responde bem, principalmente ao PDT, mas também ao aflibercept. Aqui, como a gente pode ver, os PEDs altos, em forma de polegar, múltiplos, com dupla camada, PED alto, paquivaso, características clássicas, e endossanina, lógico, com os pólipos aparecendo, mostrando um quadro de polipoidal. Já a escavação focal da coroide é talvez a mais incomum delas. Acontece em pacientes que, por definição, não têm o estafiloma posterior ou ectasia escleral. São pacientes jovens, a grande maioria assintomático. Elas podem ser congruentes ou incongruentes. Congruente é quando a retina externa acompanha a escavação focal, e é incongruente é quando a retina externa não acompanha a escavação focal. Pode estar associada, inclusive, a outras doenças. O osteoma de coroide é uma delas, e outras doenças também podem aparecer com escavação focal da coroide. Então, aqui a gente pode ver dois tipos: as escavações congruentes, as escavações incongruentes, um espaço morto entre a retina externa e a corocapilar. Por que ela é pior? Pior porque você está separando por um espaço cavitário a retina externa da fonte de nutrição dela, que é a corocapilar. Ela isquemia e atrofia com mais rapidez. E, por último, a síndrome de paquicoroide peridiscal, a irmã mais jovem dessas síndromes, foi descrita depois, um aumento da espessura coroidiana mais na área peridiscal do que foveal. Normalmente a gente vê a coroide mais espessa foveal do que peridiscal. Tem sinal gravitacional também, como a serosa, mas peridiscal, e não na região macular. E uma coisa que eu chamei a atenção outro dia, num dos casos que foi discutido também no nosso grupo, 80% dos pacientes são hipermetrópicos, o que tem a ver com a teoria da coroidopatia de sobrecarga venosa, que eu vou falar mais à frente. Então, prestar atenção na refração. Aqui a gente pode ver uma área de elevação peridiscal, hipoalto, porque tem líquido. Aqui a gente consegue ver na angiografia, mas principalmente na endossenina, essas áreas hiperfluorescentes que não chegam a ser pólipos, mas são paquivasos, começando a extravasar, e aqui um descolamento seroso na região peridiscal. Bom, o que tem de novo? Tem muita coisa nova, né? Mas o que tem de principal, de novidade, a gente vai falar no final. Alguns artigos foram publicados nesse meio tempo. Por exemplo, paquicoroide, coroide espessa, não pode ter atrofia. É lógico que o percentual de atrofia do pessoal que tem coroide espessa, se você olha aqui, o crescimento de uma área de atrofia geográfica é de 0,678 milímetros quadrados por ano nos pacientes que têm paquicoroide. E quem tem uma coroide convencional é de 0,798, quase 4 vezes mais. Mas, eventualmente, é lógico, a gente pode ter paquicoroide com atrofia geográfica. Uma coisa não invalida a outra. Já as polipoidais, olha só, é para dar um nó na cabeça, né? As polipoidais podem ser com e sem paquicoroide, por isso que o conceito é vago. Então, na mesma doença, que está no espectro das paquicoroides, você pode não ter paquicoroide. E aí? Então, eles estudaram o efeito da terapia fotodinâmica, do PDT, em polipoidal associada com ou sem fenótipo paquicoroideu. E, vejam, aqui a linha dos pacientes sem paquicoroide e os pacientes com paquicoroide. E, logicamente, os com paquicoroide têm um prognóstico visual melhor, porque menos coroide, menos fluxo para a retina externa, mais atrofia. E o diabetes? Também está na jogada. O edema macular diabético também tem relação com a paquicoroide. Sabe quando? Tem casos onde você tem descolamento seroso macular, aqueles descolamentos serosos, né, na fóvea, e edema focal, e não vê microaneurisma na angiografia. Eles falam, pô, tá vazando de onde? É porque eles acham que tem paquivasos e circulação coroidiana alterando a retina externa, e por conta disso, gerando edema macular também diabético, por descompensação mais acima da retina interna também.
mas por descompensação de epitélio pigmentado. Edema focal por paquicoroide. Mais raro, lógico. A PERT, que todo mundo já ouviu falar com certeza, que é a coriretinopatia hemorrágica exudativa periférica, que é um diagnóstico diferencial tanto de polipoidal, mas principalmente também de melanoma. Você tem grandes hematomas se formando na parte periférica, que às vezes confunde com algum caso maligno, mas você vê uma PERT, pacientes idosos, geralmente 80, 90 anos, uso de anticoagulante, e vejam que legal, OCT de Whitefield. Olha aqui um paciente normal, coroide mais espessa na região do polo posterior e mais fina indo para a periferia. Olha o paciente de PERT. Ele tem a coroide espessada, mas ele tem a coroide mais espessada na região periférica. E PERT, a gente sempre falou, parece pólipo. Rompe de repente, sangra. Sangra com rapidez, com força. Então, já está se cogitando colocar a PERT no espectro de paquicoroide. Aqui um caso de macrovaso coroidiano. Também, às vezes, anastomoses entre as vorticoses podem gerar macrovasos coroidianos e que causam isso, um descolamento seroso. E olha aqui o macrovaso pegando o OCT de uma forma transversal ou vertical, ele eleva aqui o epitélio pigmentado e pode dar líquido também. E aí esse é o problema. O conceito é simples. Então, quando o conceito é muito simples, ele é muito abrangente. E, ao mesmo tempo, ele é excludente. Então, as condições que não são paquicoroide, mas têm coroide espessada. Várias. Condições que não são paquicoroidopatias, e têm hiperpermeabilidade de coroide. Várias. Então, e aí? Um trauma contuso, você vai falar que é paquicoroidopatia? Uma hipotonia ocular, você vai falar que é paquicoroidopatia? Aí vem o conceito ambíguo, né? Que o Spade fala muito bem nesse editorial, que até o momento esse espectro de paquicoroide parece ser um grupo de entidades que tem um link entre elas, né? Mas como as síndromes de pontos brancos, né? Ninguém sabe até hoje se é uma síndrome só com vários fenótipos ou se são várias doenças. E aí vem a grande sacada do grupo dele, Spade, M. Chang, aqui só frisando, muito legal, Jay Chablani, que é um ótimo retinólogo, que publica demais, estará aqui com a gente no Rio de Janeiro, no Congresso Internacional de Retina do ano que vem, já confirmou presença. Veio o trabalho publicado na revista SMOR, Fator de Impacto hoje em dia na oftalmologia, que é a Progressing Retinal and Eye Research. Então o tema, em 2021, foi do artigo de coroidopatia de sobrecarga venosa, um algoritmo hipotético para esclerose central e outras doenças associadas. E ele começa falando disso. Não parece? Aqui uma variz de membro inferior. A gente sabe que existem varizes de coroide, existiam, mas a gente não sabia direito que elas podiam ser anastomoses entre vorticoses. Então vejam, aqui as anastomoses são varizes, e que aumentam de acordo com o aumento da pressão hidrostática. Isso acontece quando? Ou se você tem uma pressão montante, hipertensão pulmonar, trombose seca venosa, ou coroide se espessando por conta de uma esclera espessa. A vorticosa, ela faz um trajeto biselado na esclera, como a gente faz na vitrectomia, né? Com o esclerótomo, ela faz esse trajeto. A vorticose não passa direto. Então, quanto mais espessa a esclera, maior a chance de você engurgitar a vorticose. E você começa a formar um aumento da pressão hidrostática e acaba aumentando isso, formando a dilatação de vasos da coroide. Esse é um algoritmo, né, que fala sobre isso tudo. Você pode ter uma habilidade de saída de líquido da esclera diminuída, líquido do EPR, presença de líquido subretiniano, dano ao EPR, diminui a perfusão, acaba aumentando a pressão em cima da córeo capilar, que aumenta o vazamento. O aumento da pressão venosa acaba fazendo isso também. Você tem um remodelamento, formação de anastomoses, e esse efeito extrínseco, né, que a gente falou já, da parte cerebral e pulmonar. Bom, o que a gente tem que ficar de ensinamentos, né, dessa aula? A paquicoroide nem sempre é PAC. Ponto.
a gente precisa de uma nomenclatura melhor, e isso parece que está vindo aos poucos. A gente precisa de consenso, nem as medidas ainda são de consenso. 300 é um consenso razoável, mas não tem consenso definitivo. E será que a gente vai falar de paracoroidopatias igual a gente fala de síndrome de múltiplos pontos brancos? Não sei. A gente ainda tem que desenvolver mais o tema. E temos que investigar mais. Isso eu tenho batido sempre. Principalmente casos crônicos que não melhoram com o tratamento. Por exemplo, seroses crônicas que não melhoram com antiangiogênico, quando tem membrana, quando não melhoram com PDT, laser micropulsado, etc., tem que investigar. Tive um caso onde o paciente tinha hipertensão pulmonar. Tratou a hipertensão pulmonar, melhorou a serose. Então a gente talvez esteja tratando agora doenças sistêmicas, com manifestação ocular. Talvez a gente tenha que fazer daqui a pouco cirurgias de janelas esclerais, como na síndrome de efusão veal, para tratar uma serose bolhosa, por exemplo. Porque o componente maior talvez esteja no espessamento da esclera. Então a gente tem que pensar fora da caixinha. E querer chamar, né, convocar todos vocês para, em 28 de abril do ano que vem a 1º de maio, participarem conosco aqui no Rio, do Congresso Brasileiro de Retina, vários convidados internacionais confirmados, festa, comida, bebida, show, tudo que nós temos direito e gostamos de nos encontrar e comemorar. Mas um congresso de alto conteúdo científico, 2 salas simultâneas, uma com casos, outra só com aulas. Acho que todo mundo vai gostar. Mais uma vez agradecer ao Instituto Hilton Rocha, na figura de vocês, Jaque, Luciana, Mariana e todos os outros que estejam aí, que não estejam também. O carinho de sempre, e poder compartilhar e participar de tantos serviços para o Brasil afora e me sentir um deles também. Contem comigo sempre que precisarem. Estou aberto aí para dúvidas. Fiquem à vontade. É isso. Bacana, né? Consegui resumir um assunto. Bem, começa a Luciana aí com Mariana e depois eu complemento aqui alguma coisa. Eu queria agradecer e parabenizar realmente assim, a simplicidade que consegue expor um tema tão complexo e tão difícil, parecer simples, é fantástico. É por isso que eu não perco nada que você está apresentando, Japi. Não perco suas aulas, não perco seus cursos, porque realmente é fantástico. Parabéns e muito obrigada por ter essa disponibilidade de estar aí com a gente. Obrigado, Luciano. Muito obrigado. O Jaque já tinha iniciado falando um tema árido, difícil, talvez os R1, os R2 tenham ficado até um pouco perdidos, mas o Japi conseguiu trazer com mais simplicidade, né? Nós vamos continuar, porque precisa investigar mais. Ele mesmo já deixou aí nos take-home messages dele. Obrigada, Japi. 14 de setembro e abril e março eu e Lu vamos lá, né, Jacques? Lu? Se Deus quiser, estaremos lá. Por favor. Sem dúvida, ainda por cima no Rio de Janeiro, né? Então, mais uma vez no Whindersson, se eu não me engano, houve um congresso. Isso. Há poucos anos, né, Japi? Lá no Rio, foi inclusive... O último foi 17, foi 2017, é o mesmo lugar. Hoje em dia, ainda é a melhor estrutura aqui no Rio para congresso desse tamanho. Eu estava lá, saudade do Rio de Janeiro, né? Então, tenho família aí, inclusive. Legal. Obrigado mais uma vez por trazer um tema, como a Luciana Brena falou, né? Temas complexos que a gente percebe que nem os próprios pesquisadores que desenvolveram os diversos nomes, né, parece realmente haver uma dificuldade na nomenclatura e no consenso. Então é um assunto realmente complexo. Agora eu queria só fazer 2 perguntas, já aproveitando aí todo o seu conhecimento e para a gente poder só entrar num assunto que eu particularmente considero muito interessante, que é o seguinte: o que é que você acha que a gente mais perdeu com o PDT aqui no Brasil, já sabendo que o Visudyne, né, a gente não encontra mais, e nesse assunto a gente tem realmente diagnósticos nosológicos que precisavam, né, de PDT?
Como é que você tem feito aí alguns tratamentos que você, por exemplo, poderia utilizar o PDT e agora que a gente perdeu, né, essa arma terapêutica para algumas doenças, né, como é que você vê isso, né, durante o seu dia a dia no consultório? Essa é a primeira pergunta. Bom, é uma pena, né? Porque, por exemplo, para polipoide, é nítido, todos os trabalhos mostram, e os poucos casos que eu consegui fazer PDT há anos atrás, para polipoide, disparado, funciona melhor e mais rápido do que antiangiogênico. O tratamento é um pouco mais complexo do que só injetar, mas funciona muito bem. Então, agora, parece até grupo de contrabando, os grupos se falam, né, entre nós nos falamos, não, você consegue vir via não sei onde, tem um paciente meu que consegue importar não sei de onde. Então, é um absurdo um tratamento que é para uma doença boa, que tem substrato para fazer no mundo, mas o mundo inteiro pena para fazer PDT. Então, o interesse comercial sobrepõe, né? Alguém não quer, alguém não tem interesse de vender, ou não tem interesse de lucrar, ou tem interesse de tirar ele do mercado. Talvez até a indústria de antiangiogênico, ninguém sabe, né? Mas é uma pena. Cirrose crônica e outras doenças, mas polipoidal principalmente. A gente faz o antiangiogênico, a saída é fazer. O deles, o que para polipoidal funciona melhor é a Flibercept. Não tem um estudo multicêntrico mostrando que ele seja o melhor. Tem um estudo Planet, que é um estudo com vários vieses, então é um estudo razoável, mas que mostra resultado bom, mas que não dá para confiar plenamente que o Aflibercept seja a única saída. Então, é o que a gente faz. É isso. A outra consideração, na verdade, eu queria saber se você tem algum algoritmo interessante para tratar os pacientes com PERT, né? Se tem alguma coisa que você segue, né? Já que não é tão comum, né? E pacientes podem desenvolver hemorragias extensas, né? E extravasamentos também, de formas até que, às vezes, na periferia, a própria Carol Shields publicou os diagnósticos diferenciais de PERT com tanto de melanoma, né? Que realmente confunde. E nós temos alguns casos, né? Inclusive com o Carlos Veloso, a gente publicou. E eu perguntei sobre o seu algoritmo, eu vou falar por quê. Nós achávamos que poderíamos pegar um paciente com PERT e já que estava cheio de alteração exudativa, né? E esse caso deve estar na oftalmo. E aí nós tentamos fazer inicialmente uma crioterapia, mas nós realmente percebemos que foi uma conduta bem inadequada, porque após essa crio, né, já que a gente não tentou de primeiro o antiangiogênico, a gente viu que, além de não resolver, piorou, né? Então, parecido com o tumor vasoproliferativo, que eu percebo que tem muitas condutas bem diferentes, né, bem diferentes entre os nossos colegas, eu queria saber se você tem alguma coisa diferente ou segue um algoritmo mesmo de antiangiogênico nos pacientes com PERT. Era só isso mesmo. PERT, eu tive 2 casos. O primeiro, e aí aprendi com ele, lógico, eu achei que era um melanoma. Me engana muito, então tem que estar muito atento ao diagnóstico. Eu achei que era. Foi direto para o ultrassom, já pensando como é que ia tratar a paciente e tudo, não era. Era PERT. Então, na verdade, o algoritmo é muito simples. O PERT, como é periférico, nem todo caso, logicamente, compromete a acuidade visual. E o indicado, na maioria dos trabalhos, que não é uma série de casos grande, né? As séries de casos são pequenas, se a lesão é periférica, muitos dos PERTs têm evolução espontânea, assim como os pólipos, assim como o polipoidal. Pólipo também pode evoluir, pode ocluir espontaneamente. Então, PERT periférico, que não sangra para o vítreo, você afasta a possibilidade de melanoma e não compromete o polo posterior, não trata. Deixa ele quieto, ele vai absorver. Quando sangra para o vítreo, vitrectomia. Aí você aproveita para fazer um laser bem extenso na área, onde você tem ali isquemia e sangramento periférico. O crio, eu já tinha lido um trabalho também falando mal sobre o crio. Como o crio faz uma corioretinite adesiva, né? Como o laser faz também, mas o crio faz de uma maneira mais intensa, essa descompensação local ali
né, fazendo uma inflamação grande, parece facilitar o sangramento do PERT. Então, casos assim, teoricamente, eu tento fazer um antiangiogênico, né, quando não sangra para o vítreo, né, quando é uma exudação que vai comprometendo o polo posterior. Loading dose, tento ver o que seca e depois tentar fazer um laser indireto. Indireto, pode ser com oftalmoscópio indireto ou na lâmpada de fenda, né? Tentar bloquear ao máximo com laser com miras maiores, não tão grandes, mas o CRI parece ser meio agressivo demais. Perfeito, perfeito. É exatamente compartilhar, né, esse mau resultado após a crio, né, que depois melhorou com a aflibercept, né, o paciente realmente houve uma grande piora após a crio e depois com a terapia antiangiogênica o paciente realmente melhorou bastante. A gente quis compartilhar isso, né, mostrando o primeiro mau resultado com a crio e depois a melhora com anti-VEGF, né. Alguma dica nas seroses centrais crônicas? Quer falar rapidamente como que você faz? Hoje em dia, a serose crônica, como a gente não tem o PDT, acaba se restringindo a tem membrana ou não tem. Tendo membrana, você faz o antiangiogênico, lógico. Não tendo membrana e tendo líquido residual, o tratamento que mais perto chega do PDT, apesar de não ser tão bom quanto ele, como a gente viu no estudo VICE, tem o PLACE e o VICE, que um estudando espironolactona e o outro o laser micropulsado, né, o subthreshold. O laser é o que chega mais perto. Então, eu tento fazer mais. Hoje em dia, eu já abri a cabeça também. Antes de fazer laser para ver o que vai dar, serose crônica, que não some o líquido está ali já durando semanas e não melhora, eu investigo sistemicamente. Parte de seio cavernoso e de hipertensão pulmonar. Eu tive um paciente, como eu falei, que eu apresentei numa desses meetings, hipertensão pulmonar, tratou hipertensão pulmonar, e melhorou a serose, que não melhorava crônica há um tempão, entendeu? Então, a dica é essa hoje em dia. Quem tiver experiência e tiver a seu dispor um laser que possa fazer micropulsado, vale a tentativa. Eu acho menos pior do que espironolactona, eu não confio. E fazer investigação sistêmica. Em casos de membrana secundária, antiangiogênico. Isso aí. Já vai direto para o antiangiogênico. Já pensou, meu querido? Obrigado mais uma vez aí. Um assunto bem... Ficou na moda, né? Depois que o SPADE publicou, e aí já apareceu em todos os congressos. Você trouxe com bastante simplicidade, no sentido de um assunto tão complexo, conseguiu destrinchar mais uma vez, como no ano passado você fez assim com a retinopatia diabética, né? E explicou bem tranquilo para os nossos residentes que estão aqui, um assunto que é bem difícil de compreender, né? Obrigado, estaremos aí no Rio de Janeiro no ano que vem aí, e parabéns mais uma vez pela excelente aula. Obrigado, meu amigo. Japi, boa noite, excelente aula, como Obrigado. sempre. E a minha dúvida é em relação à coroidoretinopatia hemorrágica exudativa periférica. Você tem a formação como se fosse uma tumoração sub-EPR? Na verdade, não. Você tem uma formação vascular, né? Uma coroidoretinopatia, é vascular e é exudativa. Como se fosse... porque ninguém ainda conseguiu definir muito bem, mas a sensação que dá na endossenina de Whitefield é que sejam pólipos também, como a polipoidal, só que uma polipoidal periférica. Até pelo espessamento do nosso CT, da coroide, etc. Só que, assim como a polipoidal, sangra, exuda e sangra de uma maneira explosiva, e aí pode fazer grandes hematomas ou massas sub-EPR. Sim. Entendi. Entendeu? Só que quando você olha, isso que eu estou te dizendo, eu tenho 25 anos de retina. A primeira vez que eu vi uma PERT na minha frente, tinha um bloco, uma hemorragia subenorme, escura, sozinha, e com umas áreas estranhas na retina ao redor, que eu achei que era
exudação da metástase, do melanoma, perdão. Então, assusta. Ele é mais periférico, também engana. Se fosse no polo posterior, eu dificilmente pensaria em melanoma. Talvez investigasse. Mas ia pensar em polipoidal e outras, mas periférico assusta. Você acha, e pode ter descolamento, impressão de descolamento de coroide? Pode. Porque a gente está com um caso, uma amiga minha está com um caso, e eu vi a imagem aí, e eu acho que pode ser. E realmente, quando a gente olha a imagem a primeira vez, parece um melanoma e tem um líquido, parece um descolamento de coroide pela eco. Uhum. E tem também líquido subretiniano que está aproximando da fóvea. A visão é 20/20, mas é mais periférico e está descendo, assim, provavelmente pode ser que vai acometer a fóvea. O que eu acho que é importante, Renata, é prestar atenção em duas coisas. Uma, lógico, o ultrassom, que ainda dá um grande diferencial diagnóstico para melanoma, e o grupo epidemiológico. Geralmente, é muito difícil PERT em paciente novo. PERT é doença de idoso. É doença de idoso. E geralmente que usa anticoagulante. Entendi. Não, é um paciente jovem, deve ter uns 40 anos, mais ou menos. Não é impossível, mas é improvável. Entendi. Obrigada, Japi. Nada. Bom. Nada. Mais alguma consideração, pessoal? Podemos liberar nosso querido amigo Ricardo Japiaçu. Estou tranquilo. Não, só agradecer novamente. Obrigada, Japi. Até breve. Beijo, obrigado, viu? Mais uma vez. Valeu. Obrigada. Boa noite.